Olá pessoal, meu nome é Franciele. Hoje eu quero expor aqui para vocês uma aula da disciplina de Educação Matemática. Essa aula é uma parte avaliativa da disciplina de Educação Matemática do curso de licenciatura da Faculdade Claretiano. O tema da nossa aula será grandezas diretamente e inversamente proporcionais. De início, é importante a gente mostrar os objetivos de aprendizagem da nossa aula. Primeiro, nós vamos reconhecer as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Após isso, nós vamos saber identificar grandezas não proporcionais. Depois, compreender a regra de 3 como método de resolução de problemas que envolvam grandezas. E, por fim, utilizar a regra de 3 simples para resolver problemas que envolvam grandezas proporcionais e relacionadas aos cálculos de porcentagens. Nós vamos ver que as regras de 3 podem ser utilizadas no nosso dia a dia, na resolução de muitos problemas. Então, vamos lá. Como conteúdo e atividades desenvolvidas, eu vou expor aqui alguns exemplos de problemas que vão envolver grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O que são isso? São exemplos de atividades, que quando uma atividade ocorre, aquela outra vai ocorrer da mesma forma. Ou seja, se, por exemplo, um número aumenta, o outro também irá aumentar. Se uma atividade aumenta, a outra também irá aumentar. Ou seja, se um carro está em alta velocidade, se ele aumenta a velocidade, ele vai chegar mais rápido no seu destino. E pelo contrário, uma grandeza inversamente proporcional é o contrário disso. É que se aquele objeto está invertendo essa proporção, se ele está, por exemplo, diminuindo a velocidade e está chegando mais rápido, por exemplo, ao seu destino. Esse exemplo não se aplica ao veículo, mas eu vou mostrar aqui para vocês depois alguns exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Através de atividades no caderno, em que os alunos terão que resolver as questões, que eu vou mostrar aqui para vocês, que envolvam grandezas e o uso da regra de 3 simples. O professor irá conversar com os alunos a respeito das grandezas diretamente proporcionais, que podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, como eu já expliquei aqui anteriormente. Para isso, o professor irá mostrar alguns exemplos de problemas que envolvam essas grandezas e mostrar de forma prática como resolver esses problemas utilizando a regra de 3 simples. O que seria a regra de 3 simples? Seria quando em um problema a gente tem apenas 3 dados e a gente sabe que eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e a gente precisa descobrir o 4º dado desse problema. E para finalizar, o professor irá propor que os alunos resolvam alguns problemas que envolvam situações em que 2 ou mais grandezas possam estar relacionadas diretamente ou inversamente. Então vamos lá para a primeira atividade de exemplo dessas grandezas. Em uma determinada prova, um candidato que acertou 12 questões recebeu um total de 39 pontos. Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, um candidato que obteve 52 pontos acertou um total de... Então, vamos lá. Alternativa A, 15 questões. Alternativa B, 16 questões. Alternativa C, 17 questões. Alternativa D, 18 questões. Alternativa E, 20 questões. Como que nós vamos resolver esse exercício? A gente sabe que o valor das questões é sempre o mesmo. Então, o que ocorre? O candidato que acertou 12 questões recebeu 39 pontos. Então, aqui a pontuação que esse recebeu por questão é a mesma do que o que obteve 52 pontos. Então, aqui como uma regra de 3, nós vamos descobrir
quantas questões que esse que obteve 52 pontos acertou. Vamos lá saber como? Então, vamos lá. Sabemos que a pontuação é diretamente proporcional à quantidade de pontos. Por quê? Quanto mais, como é o mesmo valor de pontos por cada questão, quanto mais questões o aluno acerta, mais pontos ele irá receber. Então, é mais para mais. Então, são diretamente proporcionais. Então, a gente não vai precisar mudar essa segunda fração de ordem. Então, 12 para 39 é igual a x sobre 52. Então, a gente vai multiplicar essas frações para encontrar o valor de x. A gente faz o valor cruzado, 39x é igual a 12 vezes 52. 39x é igual a 624, x é igual a 624 sobre 39, x é igual a 16, que é a alternativa B, é a resposta dessa questão. Agora, a segunda questão. Os ângulos de um triângulo são proporcionais aos números 4, 5 e 6. Então, a medida do seu menor ângulo é de alternativa A, 12 graus, alternativa B, 36 graus, alternativa C, 48 graus, alternativa D, 60 graus, alternativa E, 72 graus. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, a gente sabe aqui, ó, que essas medidas 4 mais 5 mais 6 vai ser igual a 15. Então, 15 está para 180 graus, assim como 4 está para o menor ângulo. Então, assim, nós temos uma regra de 3 diretamente proporcional também. Então, 15 está para x, assim como 4 está para 180. 15x é igual a 4 vezes 180, 15x é igual a 720, x é igual a 720 sobre 15, então logo x é igual a 48. A resposta é a alternativa C, 48 graus. É a medida do menor ângulo desse triângulo. Agora, a terceira questão. Uma herança de 3 milhões será dividida de forma diretamente proporcional entre as idades dos 3 herdeiros. O que seria isso? Um sonho, né? Sabendo que eles possuem 24, 28 e 44 anos, o herdeiro de maior idade receberá um total de alternativa A, 950 mil, alternativa B, 975 mil, alternativa C, 1.225.000, alternativa D, 1.375.000, alternativa E, 1.625.000. Eu com essa A já estava muito satisfeita, né? Então, se a resposta for A, já está ótimo. Então, como vai ser dividida diretamente proporcional entre a idade dos 3 herdeiros, vamos lá como que a gente vai resolver essas questões. Nós sabemos que a idade dos 3 herdeiros é igual a 96. Então, 96 está para 3.000, assim como 44, que é o que a gente está procurando, né? O herdeiro de maior idade está para x. Então, vamos lá. 96x multiplicando aqui diretamente, porque são diretamente proporcionais, é igual a 3 milhões vezes 44. 96x é igual a 132 milhões, x é igual a 132 milhões sobre 96, logo x é igual a 1.375.000. Essa resposta é a alternativa D, 1.375.000. Você tá com a vida feita, né? Agora, a atividade 4. Um automóvel percorreu 272 quilômetros e consumiu um total de 32 litros de etanol. Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade máxima de 50 litros, então a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está de tanque cheio é igual a... Então, aqui
ele percorreu 272,32, aí 50, quantos quilômetros ele irá percorrer? Então, logo, 32 está para 50 e 272 está para x. Aqui na resposta eu coloquei de forma contrária, né? Mas vai dar no mesmo. Sabemos que o consumo e a distância são grandezas diretamente proporcionais, né? Porque quanto maior a distância, maior o consumo de combustível. Logo, seja x a quantidade de quilômetros que o veículo faz com 50 litros, então temos que 272 sobre 32 é igual a x sobre 50. Multiplicando aqui, né? 32x é igual a 272 vezes 50, 32x é igual a 13.600, x é igual a 13.600 sobre 32 e a resposta x é igual a 425, que é a alternativa 425. Agora vamos lá. A última questão, a questão 5. Das situações a seguir, marque aquela que contém uma relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. Essa aqui a gente vai por eliminação. Alternativa A, velocidade de automóvel e o tempo que ele demora para fazer determinado percurso. Essa aqui vamos lá, velocidade de um automóvel. Quando o automóvel aumenta a sua velocidade, significa que ele vai gastar menos tempo para chegar no seu destino. Então, isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Essa alternativa a gente já exclui. Letra B. Tempo de funcionamento de um aparelho eletrônico e a energia consumida. Um aparelho está funcionando muito tempo, então ele está gastando muita energia, né? Então a energia consumida é grande. Quanto mais tempo o aparelho funciona, mais energia ele irá gastar. Então são grandezas diretamente proporcionais. Essa alternativa é correta. Vamos só conferir as outras para confirmar se a B é a correta mesmo. Quantidade de funcionários para executar um serviço e o número de acidentes de trabalhos ocorridos. Essa aqui é inversamente proporcional, por quê? Quanto mais funcionários a gente tem para executar um serviço, menos acidentes de trabalho irá ocorrer, né? Porque menos pessoas, vamos supor que eu esteja no meio de 10 funcionários e tem ali o risco do acidente de trabalho. O risco de eu me acidentar vai ser 1 sobre 10. Agora, quando tem 100 funcionários, o risco de eu me acidentar vai ser 1 sobre 100, né? Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Assim como a letra D, número de eleitores e a quantidade de votos obtidos por um determinado candidato. Quanto maior o número de eleitores, menor vai ser o número de votos que determinado candidato vai receber. Por quê? Porque esses votos eles vão ser distribuídos para os outros candidatos, né? Então fica sendo inversamente proporcional. Aqui estão as referências do que eu utilizei nas aulas, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários.